Essa aqui exige um raciocínio um pouco mais elaborado. Então, essa é a segunda forma de questão de maré. A primeira forma é a forma de raciocínio mais direto, que é você pega primeiro a tabela 1, depois vai na tabela 2, porque você tenta descobrir qual é a altura em um dado instante. Aqui a gente inverte o raciocínio. É pedido um dado intervalo de tempo a partir de uma determinada altura. Portanto, o nosso raciocínio é um pouco diferente. Mas vamos lá. Aqui o gabarito ficou eco. Entre 6,19 e 12,21. Vamos entender por quê. Aqui tem a nossa tábua e algumas informações essenciais para a questão. Primeiro, o meu carregamento foi finalizado às 3 da manhã. A manobra precisa acontecer no período diurno. O meu calado é de 24 metros e a minha UKC mínima admitida é de 1 metro. Isso me faz concluir que eu preciso ter, para operar com segurança, preciso de pelo menos 25 metros de profundidade. Todos concordam? Sim. Se a minha profundidade cartografada é de 23, então eu vou precisar de, no mínimo, 2 metros de altura de maré. Adicionalmente, o tempo para largar todas as espias é de 30 minutos. E o tempo de navegação até sair do canal é de 2 horas. Com isso, a gente passa para o nosso cálculo a partir da tábua. Essa é a nossa tábua. Qual é o intervalo que eu preciso pegar? O meu carregamento está pronto desde as 3 horas, mas eu ainda não posso sair às 3 horas, porque a maré está de vazante. E eu preciso de pelo menos 2 metros de maré. Então, vamos calcular o intervalo na nossa enchente. A partir de quando que eu terei 2 metros de altura de maré? A duração dessa enchente é de 6 horas e 11 minutos, que é a diferença de horário entre 4h39 e 10h50. E a minha amplitude de enchente, que é justamente a diferença de alturas de 5,3 para 0,7, é de 4,6 metros. E qual é o meu intervalo de tempo? Não sei, é isso que eu estou buscando. É o resultado que eu quero, o intervalo de tempo entre o instante de referência e a altura que eu quero obter. Então, eu não consigo calcular da mesma forma da questão anterior. Preciso inverter o raciocínio. A minha altura de maré no instante de referência, nesse caso, vai ser a baixa-mar. Por que eu escolhi a baixa-mar para ser o meu instante de referência? Eu preciso de 2 metros de maré. Se na baixa-mar eu tenho 0,7, então eu só preciso de mais 1,3 para chegar nos 2 metros pretendidos. Tudo bem até aqui? Sim, ok. E, logicamente, esse 1,3 está muito mais próximo da baixa-mar, que é 0,7, do que da pré-mar, que é 5,3. Então, a minha correção a ser aplicada na altura é de 1,3 metros. E é esse justamente o dado que eu vou buscar na tabela 2. Nesse tipo de questão, eu vou primeiro na tabela 2. E busco. Se a pré-mar estivesse mais próxima de 1,8, seria, quer dizer, de 2 metros, né? Aí você utilizaria a pré-mar. Perfeito, Denis. É isso aí. Como nesse caso é a baixa-mar, a gente utiliza ela. Então vamos lá. Qual é a minha amplitude? De 4,6. Novamente arredondando para o que está mais próximo. 5 metros. E aí, dentro dessa coluna de 5 metros, eu procuro a correção que eu já sei qual eu quero, que é de 1,3. E encontramos aqui. Com isso, eu obtenho o meu
a minha fração de amplitude é 26%. Isso significa que quando a minha altura de maré estiver em 2 metros, eu estarei em 26% do intervalo de tempo da enchente. Com esses dados, vamos para a tabela 1 e buscamos novamente duração da enchente, 6 horas e 11 minutos. Novamente, preciso arredondar para 6h20, que é o que está mais próximo. Nessa coluna de 6h20, eu procuro a fração da amplitude que a tabela 2 me deu, que foi 26. Está aqui o 26. Com isso, podemos concluir que o intervalo de tempo será de 2 horas e 10 minutos. Ou seja, 2 horas e 10 minutos é o intervalo de tempo após a baixa-mar, em que eu terei altura de maré 2 metros, que é o mínimo que o nosso navio precisa para operar com segurança. Tudo bem até aqui? Sim. Com isso, a correção que a gente aplica no horário é de 2h10 e o horário da maré de 2 metros que a gente encontra é de 6h49. Portanto, esse é o gabarito, certo? Não. Esse é o horário em que eu vou ter a maré de 2 metros. Só que o enunciado nos disse que o navio precisa, entre a primeira espia largada e a última, se passam 30 minutos. Ou seja, eu posso começar a largar as espias meia hora antes de ter essa maré de 2 metros, porque o meu navio ainda não vai se deslocar. E aí, fazendo isso, tirando 30 minutos, eu chego no horário de 6h19, que é o horário que eu posso começar a largar as espias. E é isso que foi perguntado na questão. Tudo bem? Ok. Beleza. E agora vamos para o outro intervalo. Até que horas eu posso começar a largar essas espias? Com segurança. Aqui está a nossa tábua novamente. Vamos avaliar outro intervalo de tempo. Agora o intervalo da vazante. A nossa duração de vazante, coincidentemente, deu 6 horas e 11 minutos. E a nossa amplitude de vazante, coincidentemente, deu 4,6 metros. Nesse caso, novamente, o raciocínio se aplica. O meu intervalo de referência é a baixa-mar, porque eu preciso saber quem está mais próximo. E a minha correção é de 1,3 metros, está mais próximo de 0,7. Então, o mesmo raciocínio se aplica. Vamos lá na tabela 2, com a amplitude de 5 metros, arredondando para o mais próximo. Buscamos o 1,3, que é a correção pretendida na altura. Chegamos à fração da amplitude de 26. Por coincidência, ficou idêntico ao intervalo da enchente, mas isso não é uma regra. Com isso, vamos à tabela 1. Buscamos a duração da enchente ou vazante, 6 horas e 11 minutos. Arredondamos para 6 horas e 20. Buscamos a fração da amplitude que obtivemos na tabela 2, 26. E, novamente, chegamos à correção de 2 horas e 10 minutos. Ou seja, até 2 horas e 10 minutos antes das 17h01, que é a baixa-mar, eu terei 2 metros de altura de maré. Com isso, o horário da maré de 2 metros é 14h51. Então, eu posso operar até esse horário. Esse é o horário que o meu navio pode estar
saindo do meu canal de navegação. Porque ele precisa ter 2 metros de altura de maré até o momento que sair do canal de navegação, porque o enunciado nos disse que a profundidade cartografada era de 23 metros, inclusive no ponto mais ao largo do canal. E disse também que haveria 2 horas de navegação até sair desse canal. Então, o nosso navio precisa sair antes disso. Precisamos subtrair 2 horas nesse horário de maré de 2 metros e podemos ainda subtrair 30 minutos, que é o tempo que ele demora para largar as espias. Portanto, subtraindo menos 2 horas e menos 30 minutos, nós chegamos no horário de 12h21. Até as 12h21 eu posso começar a largar as espias da minha embarcação, o que justifica o gabarito eco. Tudo Professor, bem? só repete essa última parte aí, por favor. Como é que você chegou nessa conclusão aí? A partir da duração da vazante, por favor. Claro. A correção de 1.3 você conseguiu pegar, né? Até aqui? Sim, sim, sim. Com isso, a gente chega nesse horário de... A correção a ser aplicada é de 2h10, ou seja, 2h10 antes desse horário de 17h01, que é o meu instante de referência, eu terei altura de maré de 2 metros. Aplicando essa correção, eu chego a esse horário aqui de 14h51. Ou seja, às 14h51, a minha maré vai estar baixando e exatamente nesse horário eu terei 2 metros de altura de maré. Esse é o horário que a nossa embarcação precisa estar saindo do canal de navegação, que é onde nós temos a profundidade de 23 metros. E a questão nos mostrou que ele vai passar 2 horas navegando até sair desse canal. Então, essas 2 horas navegando, ele precisa estar com uma maré de pelo menos 2 metros ou mais, senão ele vai encalhar. Ou senão, pelo menos, ele vai descumprir os requisitos operacionais mínimos. Concorda? Ok, mas aí você fez essa de 2 horas menos os 30 minutos, certo? 2 horas é do tempo de navegação e 30 minutos é do tempo que ele precisa para largar as espias. Ele larga a primeira espia e até largar a última leva 30 minutos. Isso também é um dado do enunciado. Tá ok. Foi? Beleza? Mais alguém? Ok. Então vamos lá. Passado todo esse raciocínio, vamos voltar para a questão 1. Pessoal, outra coisa. Só uma coisa aqui. Eu não fiz essas questões aí por questão de trabalho e tal e tempo. Mas assim, você sabe que é só uma sugestão que eu acho que seria interessante. Esse exercício de cálculo que envolve uma atenção maior, né, um raciocínio assim, eu acho que seria interessante eu não sei se a opinião de todos, né, mas às vezes aumentar o número de questões dela, sabe? Sim, assim, fazer mais questões de cálculo de maré? Eu acho. Assim, eu não sei se todos pensam a mesma coisa, mas é que quando muda os dados, né, aí às vezes a forma de pensar ele pode alterar um pouco assim, na hora do raciocínio. Sim. E às vezes tem algumas pegadinhas no meio, sabe? Eu acho que seria bom assim estar colocando que eu penso que essa questão de tábua de maré, eu acho que isso aí é 100% de certeza de cair na prova. Porque isso aí é um pensamento para atracação e desatracação de navio, né? Então, eu imagino que isso aí, o prático tem que estar sabendo a forma de como raciocinar isso aí para poder realizar o trabalho, né? Eu acho que essa questão eu acho importantíssima. Com certeza, Fábio, concordo com você. Concordo 100%. Isso aí tem que estar no sangue.
Vai Só fazer uma parte da sugestão, nossa tá? rotina de Uma trabalho, então a gente sugestão. tem que saber isso aqui sem pestanejar muito. Concordo com você. Pode deixar que em próximas oportunidades eu apresento mais questões de cálculo, sim, com certeza. Beleza, muito obrigado. Obrigado a você. Mais alguém, galera? Então vamos lá. Questão 1. O que vocês marcaram nessa? Marquei eco. Boa. Estão ligados, né? Não tão espertos. Pegadinha. O gabarito é eco, calmarias. É uma frase um pouco estranha que é apresentada lá no início do livro e a gente não dá muita atenção para ela. Mas o livro nos diz que não é no mar que está o maior risco de quem deixa a terra firme, mas no próprio navegante. O perigo do trabalho nos oceanos não está nas tempestades e no gelo flutuante, ou em condições severas do vento e do estado do mar, como se pensa de imediato, mas nas calmarias, que podem criar nos navegantes o hábito de falta de atenção aos seus limites e às regras simples apresentadas neste manual. Então ele está muito mais preocupado com a desatenção do navegante, porque as condições de vento, de mar, podem mudar de forma repentina. Então ele começa o livro com essa frase que me chama a atenção, para chamar a atenção para isso. Beleza? Vamos lá, questão 13. De acordo com o Valgas, preencha a segunda coluna com o tipo de nevoeiro correspondente e assinale a alternativa correta. E aí tem para a gente classificar em nevoeiro de radiação e nevoeiro de advecção. O que vocês marcaram nessa aqui? Marquei bravo. Charlie. Bravo, Charlie. Divergência. Bravo. Mais um bravo. Eu fui na bravo também. Essa questão aqui, o gabarito é Charlie. Vamos ver por quê. Tipo, só eu. Até que enfim, Fábio. é de você, hein, Denis? Até que enfim. Boa, Fábio. Isso aí. Então vamos lá. Vamos ver o que acontece. O gabarito é... A primeira informação. O tipo de nevoeiro mais frequente sobre o mar é o nevoeiro de advecção. Comum pela madrugada e pela manhã. Nevoeiro de radiação. Não tem hora para ocorrer. Nevoeiro de advecção. Comum de ocorrer no final da tarde. Nevoeiro de advecção. E ocorre normalmente sobre o continente, aí é o nevoeiro de radiação. Vamos ver as frases? Essa questão foi feita de propósito, essa pegadinha, para que a gente não caia mais nisso, não seja pego de surpresa. Os tipos mais comuns de nevoeiro são nevoeiro de radiação, que ocorre normalmente sobre o continente, e o de advecção, que é o tipo mais frequente sobre o mar, sendo por isso de especial interesse dos navegantes. O nevoeiro de radiação, que ocorre sobre o continente, se baseia no resfriamento da superfície do solo a partir do instante do pôr do sol. Então, aquele conceito que a gente viu lá nas primeiras questões, que o planeta está sujeito a resfriamento ao longo das 24 horas do dia, entretanto, ele só recebe energia durante o período de radiação solar. Encerrado o período de radiação, a superfície terrestre vai começar a se resfriar. Já o nevoeiro de advecção não tem hora para ocorrer. Por isso, os navegantes deverão ter especial atenção nas condições propícias à formação de nevoeiros de advecção para não serem surpreendidos em situação adversa de má visibilidade ao retornarem com suas embarcações e terem de demandar o canal de acesso ao porto em condições de má visibilidade. E aí, a frase seguinte é emblemática. Fato esse comum de ocorrer no final da tarde, em dias em que a TSM está acentuadamente baixa em relação à temperatura da superfície do continente e, consequentemente, à temperatura do ar. Então, por isso, parece contraditório, né, que o nevoeiro de advecção não tem hora para ocorrer, mas é comum de ocorrer no final da tarde, nesses dias que a TSM está baixa. Era só essa chamada de atenção, beleza? Sem dúvidas?
Essa daí foi pegadinha. Das Mas brabas. o mais comum é justamente o de radiação de manhã cedo, né? Depende do lugar, né? Das Então, condições. aqui no Rio de Janeiro é o mais comum, é de manhã cedo. Acontece com frequência, Tony, de acontecer esse nevoeiro de radiação de manhã cedo e ele se mover para a região marítima, né? Ali para a Bahia. E as pessoas confundirem isso com nevoeiro de advecção. Só que, na verdade, como você falou, está acontecendo de manhã cedo, é um nevoeiro de radiação. Sim. E já lá na Bacia de Angra acontece mais o advecção, né? Que não tem hora para acontecer ali, aquela Baía de Angra fecha a qualquer hora. Ah, boa informação, não sabia, não tinha conhecimento. Pô, legal. Ali é muito esquisito o tempo, meio cabuloso. É um problema que a gente quer ter, né? Atuar lá na zona de praticagem lá também. Mas para a gente da aviação ali é susto toda hora. Você passa, meia hora depois o tempo vira assim absurdamente. Inexplicável. Pois é, professor, você vê essa frase aí, ó, o nevoeiro de radiação, ele está falando que ocorre a partir do instante do pôr do sol? Exatamente. A partir Pois do... é, não faz... Mas, como você está falando aí, não faz sentido aqui em São Paulo, em Guarulhos, era o pôr o nevoeiro de radiação aqui ocorre de manhã cedo, né? Logo no 6 da manhã, 5 da manhã, né? Mas, enfim, isso aí não importa, porque é o que está no livro aí, mas não está fazendo sentido a definição disso aí, né? Na verdade, vamos ler a frase com um pouco mais atenção. Ó. O nevoeiro de radiação que ocorre sobre o continente se baseia no resfriamento da superfície do solo a partir do instante do pôr do sol. Então, a partir do pôr do sol, a superfície do solo vai começar a se resfriar. Até que isso se desenvolva e desencadeie um nevoeiro de radiação, e aí é pela madrugada, no início da manhã. É muito difícil acontecer a partir do instante do pôr do sol, né? É isso que é estranho na frase, né? Mas, enfim, é o que está escrito. Então, acho que é porque você está entendendo a frase como dizendo que o nevoeiro acontece a partir do instante do pôr do sol. Isso. E a frase não diz isso. A frase diz que ele se baseia num resfriamento que ocorre na superfície do solo a partir do instante do pôr do sol. Ah, entendi. Então, a condição fica propícia para a formação. O sol se põe, Entendi. a superfície começa a se resfriar, e aí, ao longo da madrugada, vai se resfriando ainda mais, e aí no início da manhã, isso caracteriza uma intensidade suficiente para o de radiação. É verdade. Agora ela entendi ficaria melhor. mais completa se ainda colocasse antes do amanhecer do dia seguinte. Exatamente. É porque a gente entende aí como baixou o sol, vai começar a ter nevoeiro. Eu nunca vi. Eu também não. De manhã cedo. Eu também não. Perfeito. Aí, se a gente lê essa frase com esse outro entendimento, não, ele está falando que baixou o sol, a Terra vai começar a se resfriar. Daí para o nevoeiro acontecer, é uma outra história. Entendi. Beleza, galera? Show de bola. Então vamos lá. De acordo com Vargas, a respeito dos sistemas frontais, analise as assertivas abaixo e assinale a correta. As massas de ar caracterizam-se por pequenas diferenças horizontais de temperatura e umidade. E aí, galera, o que marcaram nessa aqui? É verdadeiro. Verdadeiro. Boa, Denis. Mas essas massas de ar é a mesma massa de ar? Isso eu não entendi, desculpa. Dentro da mesma massa de ar. Exatamente essa a explicação. Tá, dentro da mesma Porque massa. se ele estiver falando de massas de ar opostas, é o oposto, claro, né? Obviamente. Beleza, entendi. 2. O sistema frontal, frente fria, frente quente, frente oclusa, está todo inserido dentro do cavado. E aí? Verdadeiro. Verdadeiro. 3. As concavidades das três frentes são idênticas, de acordo com o respectivo sentido de circulação do ar. E essa? É verdadeiro. Também verdadeiro. 3 frentes, mas... Fria, quente e oclusa, né?
Ah, ok. Essa eu não entendi não, tá? Depois se eu puder desenhar, eu não entendi não. Eu coloquei uma imagem aqui no slide seguinte. Nas regiões sul e sudeste do Brasil, depois da passagem de uma frente fria, observa-se vento e ondas da costa para o mar aberto. Falso. Boa, David, falso. E 5, nas regiões sul e sudeste do Brasil, antes da passagem da frente fria, observa-se vento e ondas do mar para o litoral. Falso. Também É ao falso. contrário, né? Essas são ao contrário. Foi trocado. Gabarito, portanto, apenas 1, 2 e 3 estão corretas. É Charlie. Vamos ver, vamos entender essas frases, né? Porque elas são estranhas, cara. Me soam muito estranhas. Por isso que eu coloquei elas juntas aí na questão. As massas de ar caracterizam-se por pequenas diferenças horizontais de temperatura e umidade. Aqui o Valgas está falando de uma massa de ar dentro dela mesma. É uma grande quantidade de ar em uma grande área, e é natural que ali dentro existam pequenas diferenças horizontais. Mas se você estiver falando de massa fria e massa quente, a gente sabe que a diferença de temperatura é significativa. O sistema frontal, frente fria, frente quente, frente oclusa, está todo inserido dentro do cavado. As concavidades das 3 frentes são idênticas, de acordo com o respectivo sentido de circulação do ar. E nas regiões sul e sudeste do Brasil, depois da passagem de uma frente fria, observam-se vento e ondas do mar para o litoral. E antes da passagem da frente fria, vento e ondas da costa para o mar aberto. Vamos ver as imagens aqui para ajudar a gente a entender isso. Aqui tem uma carta sinótica que mostra a costa brasileira. Aqui a gente tem um centro de baixa pressão, com a minha frente fria, uma frente quente, um resquício de frente quente aqui, e uma frente oclusa, que é essa que está em roxo aqui. Todos conseguem ver? Sim. Ok. O que o livro está falando, Tiago, a respeito de concavidade, é basicamente que todas têm a concavidade para o mesmo lado, de acordo com o sentido de circulação. Essa concavidade está voltada para esse lado, essa concavidade está voltada para esse lado, e essa concavidade também. Todas estão voltadas para dentro do centro, vamos dizer assim. Mas ele chamar de idênticas eu também acho forte. Já dei falso nessa frase por isso. E aí a gente tem, antes da passagem da frente fria, como a gente já falou aqui algumas vezes hoje, a direção do vento é essa aqui, paralelo às isobras, direção noroeste, que é da costa para o mar. E depois da passagem, ele está falando de costa sul e sudeste do Brasil, né? Que é essa região aqui. Aí o vento vem de sudoeste, podendo ser de sul ou até mesmo de sudeste. E aí é do mar para a costa. Esse é o raciocínio do livro. Beleza? Dúvidas? Nada? Beleza. Mestre, então está invertido. A 4 é do mar para a costa e a 5 é da costa para o mar, né? Perfeito, é isso aí, Tony. Beleza? Foi? Então vamos lá. Como é que é ali da costa para o mar ali? Me mostra de novo ali que Vamos lá. eu meio voando. Para apagar aqui as anotações para a gente fazer de novo. A frase fala que na região sul e sudeste, né? A costa sul e sudeste do Brasil é essa aqui. Basicamente, o livro está se referindo à área Charlie, que é essa área aqui, que tem essa barriguinha aqui da costa do Brasil. Então, antes da frente fria, todo mundo conseguiu visualizar o vento nessa direção aqui? Da costa para o mar? Conseguiu, Fábio? Sim, sim. Beleza. Depois da frente fria, a direção normal é essa direção aqui
sudoeste, correto? Do vento? Certo. Nessa direção sudoeste já existe um vento gerando onda e direção de vento do mar para a costa nessa região aqui, que é a costa sudeste do Brasil, vamos dizer assim. Isso será ainda mais verdade se esse vento vier para essa direção sul ou até mesmo para essa direção sudeste, como o livro fala que também pode acontecer. O vento soprando, o raciocínio importante é, depois da frente fria, o vento sopra do quadrante sul. E isso vai fazer com que tenha vento e ondas do mar para a costa. Eu também decorei isso daí pelo seguinte, tem uma frase aí no livro que fala que os surfistas entram no mar depois da frente fria porque vem as ondas do mar para a costa. Por conta da ressaca, exatamente. Então, assim, fica fácil de decorar, né? Depois da frente fria, as ondas vêm do mar para a costa. É o swell, né? Eles falam. Isso. Tá aí da costa pro mar. É essa seta aqui de antes da frente fria. Ah, Ô, professor, só uma dúvida aqui. De Aí noroeste depois. aqui. Opa, manda. Então, aí após a frente fria, com essa chegada de ondas de swell, né? Qual que é a duração para a próxima, assim? De acordo com a movimentação do pós para poder acabar com o swell? Como é que é isso? O livro fala em 5 a 7 dias de intervalo entre as passagens das frentes frias. Porque primeiro vem, eu não sei se eu estou falando besteira, né? Eu não sei, mas eu vou falar aqui. Porque primeiro vem as vargas, não é isso? Não seria as vargas, seriam a origem de acordo com o centro de baixa, né? Vamos lá. Vagas é o nome que se dá às ondas formadas pelo vento dentro da área geradora de ondas. Certo, certo, mas no caso do centro de baixa pressão, é isso? Sim, pode ser. Vale para o centro de baixa, sim. Ok. E aí, quando essa área geradora tem uma área limitada, correto? Certo. Quando essas ondas não estão mais dentro da área geradora, passam a se propagar como marulhos. E aí se propagam por centenas de quilômetros, como o livro fala. Ah, é isso aí. Beleza? Tirou a dúvida? Tem sim, tranquilo. Show. Conseguiu visualizar, Fábio? Tudo certinho? sim. Segui. Show de bola. Então vamos lá. 31. Obrigado. Ô, professor, Opa. eu tô com uma dúvida ali ainda, o senhor pode voltar ali por gentileza? Claro. Vamos lá. Como a frente fria ela está se deslocando, né? Ela está em movimento. Sim. Esse vento aí de sudoeste, né? Eles não atingem as outras regiões da costa também? Só a sul e a sudeste? Atingem também. Só que essa frente fria, ela tem um deslocamento limitado, né? Quando chega mais ou menos na latitude da Bahia, existe o centro de alta permanente do Atlântico Sul, que serve como se fosse uma barreira para que essa frente fria continue avançando. Então, a rigor, ela não avança muito em direção à costa norte do Brasil, não. Ok. Obrigado. Por nada. Mas o mais importante, eu acho que o livro enfatizou a questão da costa sul e sudeste por conta do formato. Como aqui no... Deixa eu apagar novamente aqui. Exato, até porque ele fala que quando ele passa da Bahia, fica quase que paralela à costa, né? Exatamente. É isso aí, formato. Toda essa região aqui, Fala que o limite é Bahia, né? a nossa costa leste do Brasil inicia nesse ponto e vai até esse ponto. Observa que a direção dela é quase meridional, vamos dizer assim. E a nossa costa sul começa também nesse ponto e acaba nesse ponto.
observa que ela está muito mais inclinada e muito mais sujeita a qualquer vento que esteja vindo dessa direção ou aproximadamente dessa. Por isso que o livro enfatiza essa região. Beleza, Luiz? Beleza, agora ficou mais claro. Obrigado. Por nada. Professor, Manda, Tony. só uma pergunta aqui de curiosidade. As maiores ondas chegam aqui no sul e sudeste justamente por causa dessa curvatura? Depende do... Por exemplo, a gente está falando de situação de ressaca ou não? Sim, ressaca. Que geralmente você não vê ressaca chegando lá para o lado da Bahia, né? Exatamente. Eu diria que é por conta tanto da curvatura quanto da direção dos ventos, as duas coisas associadas. Entendi. Porque a condição para ter ressaca é que a gente tenha ventos perpendiculares à costa, tem que ter as condições de formação de onda, pista, persistência, duração, intensidade, tudo isso. Entendi. Porque dificilmente a gente vê uma notícia de chegar a ressaca lá em Recife, por exemplo. Não chega. Não chega, exato. Ok. E muito porque também, lembra da divisão que a gente fez entre sistema baroclínico e barotrópico? Sim. Recife já faz parte de sistema barotrópico. Então, não tem toda essa questão de sistemas frontais, massas de ar fria, massas de ar quente, frente fria, frente quente. Não tem nada disso. Lá é somente variação de pressão e muita chuva. Sim, geralmente ali a frente é quando chega mais ou menos na direção da Bahia, ela se desloca para dentro do oceano de novo, né? Já está paralela à costa ou até mesmo se dissipa antes de chegar na Bahia. Ok. Isso era mais curiosidade mesmo. Ali no quadrante G e H, está bem protegido ali, então. Apesar dela ser bem inclinada ali, né? Mais do que ali no que o senhor disse, no F, no E. Está falando das áreas Golf e Hotel, né? Aqui na Costa Norte? Isso. Aqui a gente já tem Z-City, né? Que aí o sistema é outro. É aquele sistema barotrópico. Só tem alteração de pressão e chuva. Aí tem a CB, isso sim. Exatamente, tem muita CB. Vai CB o tempo inteiro aí, né? A chuva aí chove todo dia. Isso aí. Beleza, galera? Beleza. Vamos nessa, seguindo. Vamos lá. Questão 41. O prático Jorge estava a bordo do container Wacom, 300 metros de comprimento, 45 de boca e 15 metros de calado, em faina de entrada ao porto do Rio de Janeiro, pelo canal de Contunduba, dragado a 17 metros. Em um dado momento da navegação, Jorge constatou que o ecobatímetro apresentava indicações de 2 metros. Diante da situação descrita, à luz dos ensinamentos de meteorologia e oceanografia, Jorge acertadamente concluiu que... E aí, galera? Bravo. Bravo. Boa. Marcar aqui o gabarito bravo. Profundidade real era de 17 metros. Por quê? Profundidade real observada por uma embarcação pode ser obtida pela adição da maré com a profundidade cartografada na respectiva área da carta náutica. E a profundidade real observada por uma embarcação pode ser obtida pela adição da leitura do ecobatímetro com o calado do navio. Então, quais são os dados da nossa questão? Nós temos aqui a nossa embarcação. E nós temos aqui a superfície da água. A questão nos deu o quê? O nosso calado, ou seja, da superfície da água até o ponto mais baixo da nossa embarcação, nós temos 15 metros. E a questão também nos deu que... E aqui nós temos o fundo. Caraca. Aqui é o fundo do mar. A questão também nos deu que a distância até o fundo do mar, indicada pelo ecobatímetro, é de 2 metros. Então, a profundidade real, no momento, é de 17 metros. E o meu canal foi dragado a 17 metros. Ou seja, eu estou no instante da baixa mar de Cisígia. Concordam? Profundidade real é igual a
ecobatímetro, que é 2, mais calado, que é 15, que é igual a 17. E aí eu posso substituir o 17, que é a profundidade real, vai ser igual a maré, que eu não sei o valor, mais profundidade cartografada, que é 17. E daqui eu posso concluir que a maré é igual a 0 metros. Portanto, gabarito bravo. Tudo bem? Sem dúvidas? Beleza.